a primeira tentativa de centralização da educação foi em Gustavo Capanema, né? E foi muito criticada por um grupo, né, de época também, lá do, né, você tem lá o Manifesto dos Pioneiros, com Anísio Teixeira, Henrique Lima, esqueci o nome dele, né? Henrique Lima, Hermes Lima, né? Fernando de Azevedo, né? E outros tantos vão criticar isso, e muito bem criticado. Por quê? Veja, hoje nós estamos, 2017, novembro de 2017, história da educação agora, contemporânea, nosso momento. Estamos aí em novembro, estamos passando agora, nesse momento, por audiências públicas. Aconteceu em Manaus, vai acontecer em Recife, Florianópolis, Brasília e São Paulo. 5 audiências públicas, com grupos fechados, chamados pelo Ministério da Educação, né? Que praticamente a sociedade não está nem sabendo o que está acontecendo. E em novembro vai estar homologada a chamada BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A propaganda diz que não é um currículo obrigatório, mas de fato é isso, né? É um currículo comum para o Brasil inteiro. O mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, em que boa parte se discutiu amplamente, porque há um nível maior, e muitos estados baniram isso, Texas, Virgínia e tal, e tem um índice melhor de educação do que aqueles que aplicaram o Common Core. Nós vamos ter justamente isso. Olha, a educação agora vai ser centralizada, a BNCC é uma educação centralizada. Em Capanema, quando ele tentou fazer isso, o pessoal ralhou na hora. Mas hoje, como o nível está muito mais baixo, então as pessoas não conseguem perceber o problema que vai ser centralizar a educação. Você tirar daquilo que em 1834, por um ato, né, do período do Império, né, colocou que as províncias, né, ou seja, a liberdade do Estado, dos municípios, isso em educação ainda acreditam que isso vai existir? Não, você vai centralizar a educação. E o que é centralizar a educação? Centralizar a educação é você ter um grupo, seja ele quem for, que vai, não só através dos conteúdos que a criança recebe dentro de uma escola, mas o pensar a educação de um país conforme um pensamento, uma ideia. Qual vai ser essa ideia? Qual é o conjunto de ideias? Quem são esses grupos que podem se revezar neste poder a partir de uma homologada BNCC? Nós vamos ter problemas muito sérios. Isso não vai ser sentido agora, primeiro, segundo, quinto ano. Sempre você vê a sociedade dentro de 20 anos. A sociedade tem que ser examinada, você observa isso, ela tem períodos, 20 para 30 anos. É o efeito, é o impacto de uma mudança de uma educação. É só ali que ele é sentido. Então, aquilo que tentou se fazer em Gustavo Capanema, que ele tentou fazer isso na época, que foi impedido. É o que vai acontecer agora, né? Mas mesmo na sua época, havia um currículo muito melhor do que tem agora, né? Você vê que havia ainda algum trabalho de valor, né? Na sua época, né? Você vê que ainda restavam pensamentos de uma cultura, de uma educação clássica. Tanto é que muita gente vinha de fora do Brasil para poder ver alguns aspectos do trabalho da educação no Brasil. Mas após o seu período, após Gustavo Capanema, né, nós vamos ter aqui, no período do regime militar, a silenciosa modificação, reforma da educação no Brasil, por grupos de norte-americanos que estavam aqui, né? Uma história praticamente desconhecida também, né? Ou seja, a educação tem uma mudança dentro do regime militar, não feita pelos militares, né? Por um grupo chamado ZAID, que estava aqui, que foi fazendo a modificação da educação brasileira. Então, para trás do regime militar já foi completamente esquecido. Aí você vai ter na história da LDB toda essa modificação das pessoas que foram pensando isso. Sim, Gustavo Capanema, ainda você tinha a influência em Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, de um John Dewey, né, que é um desconhecido para muita gente, um cara que foi importantíssimo para a história, não no meu entender. Ele é importante porque ele influenciou demais a sociedade, especialmente o nosso país, né, porque ele influenciou aqueles que foram ditando a educação, 1933, 32, 33, reforma de educação de Fernando de Azevedo, vai se basear no pensamento de John Dewey, um pensamento completamente equivocado também de educação. Gustavo Capanema no seu período não vai perceber essa modificação. Mas quando chega no regime militar, essa modificação silenciosa
reforma silenciosa, ela não foi percebida. E de lá para cá é o absoluto declínio. Ainda que algum professor se levante a mão e fale, não, mas eu vejo tanta coisa positiva e tal, né? Não tem nada de positivo, né? O que o Brasil está tendo de positivo hoje em relação à educação? Que filósofo nós formamos, né? Fora Mário Ferreira, e aí, né, um Olavo de Carvalho, né, mais alguns nomes que você tem, né, que estudaram por conta, né, não estudaram dentro do pacotinho da universidade também. Você não tem nomes assim realmente de renome para poder pensar a sociedade brasileira. Então, o que aconteceu de erro, que ia acontecer de erro no período de Gustavo Capanema, está acontecendo agora, né? Ali foi impedido, agora não. Agora já há uma aceitação, um rebaixamento intelectual tal, que parece sensacional ter a BNCC aprovada. O que o ministro da Educação pode fazer, eu diria para você, assustadoramente, é nada, né? Se ele faz parte do mesmo time, né, ele faz papel de um maestro ali, né, de cuidar daquele grupo, manter a estrutura, né? Mas o sistema já foi pensado já de longa data, né? Você tem lá no período dos anos 90, Paulo Renato Souza, ministros vão sucedendo, até chegar Renato Giannini. Essa BNCC que chegou aqui agora, né, não foi pensada agora, né, para o ministro Mendonça, né? Mas ele não é da educação, ele nem sabe o que está diante dele, ele nem consegue compreender o impacto do que será a aprovação da BNCC. Então, quando você olha o Ministério da Educação, ele é um instrumento, um organismo muito importante, uma máquina muito importante para poder manter esse pacote, né? Esse é o papel dele, do Ministério da Educação. Agora, eles não são aqueles que pensam a educação para o Brasil. O Ministério da Educação não é quem produz isso, está muito acima deles. E não é o presidente do país também. São outros grupos que são mais importantes, que influenciam a educação brasileira. A educação brasileira não está na mão do Ministério da Educação. O Ministério da Educação executa, né, todo um sistema que é pensado e que agora percorre todos os países, Europa, Estados Unidos, América Latina, muitas reformas educacionais de pessoas desconhecidas, né? Como, por exemplo, no Brasil, Pierre Bourdieu, o maior educador marxista, né, é um desconhecido para muita gente, né? Tem lá o seu livro, A Reprodução e tal. Um cara que bebe da Revolução Cultural da China, traduz de uma forma muito inteligente de como trabalhar isso na educação. Aí você vai ter um Paulo Freire, você vai ter tantas pessoas dentro do Brasil. Bom, acredito que há um grupo desinformado e outro desinformante. Os jovens que estão na universidade são uns desinformados. Eles vão recebendo aquilo e reproduzindo. Mas você tem aqueles que pensam, aqueles que de fato estão fazendo o pacotinho para todo mundo. Esses não estão sentados dentro dos cargos do Ministério da Educação, eles não querem cargos. Eles são aqueles que de fato influenciam a educação brasileira, que estão em fundações, que estão em organismos, que vão influenciando. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, curta, se inscreva no canal e principalmente entre no brasilparalelo.com.br, assine e tenha acesso às aulas completas, se torne membro e faça parte da mudança e até breve.